Pessoal, eu acho que hoje tenho aqui um tema muito interessante, porque é um tema que vai ajudar-vos diretamente e talvez seja uma das formas até mais imediatas de o fazer, ajudar-vos a aumentar as vendas das vossas empresas. E eu vou falar disto, provavelmente de uma forma que vocês não esperavam que eu falasse, porque eu não vou apenas estar aqui a falar de como gerar mais leads, mas essencialmente de gerarmos mais leads qualificados, mais leads de qualidade. E há uma série de regras em geração de leads que nós tendemos a não cumprir. E não cumprimos, obviamente, na maior parte das vezes por desconhecimento. Eu próprio talvez tenha sido várias vezes já, e talvez até mais vezes, sim do que não, culpado de vos enviesar o pensamento dizendo que gerar mais leads é aquilo que se faz à bruta. Não vai lá com 10 contactos, a gente faz 20. Se não vai com 20, a gente faz 30. Eu muitas vezes uso expressões deste género, mas gerar mais leads não deve ser apenas ser bruto. Não deve ser apenas esforço, não deve ser apenas fazer mais daquilo que nós já antes fazíamos. Vou tentar mostrar que gerar mais leads é crítico, mas é crítico também que estas leads tenham qualidade, ou seja, que sejam leads qualificadas. E como tal, para assegurar que eu não estou apenas a gerar mais leads e que estas leads acabem por representar mais ruído apenas, mais trabalho, mais esforço para a minha equipa, mas não forçosamente mais negócio, embora seja difícil vocês mostrarem só em exemplos muito rebuscados, é que mais leads podem ser menos negócios, não é? Só em exemplos muito rebuscados, pode acontecer, mas é muito rebuscado, então tradicionalmente mais leads é mais negócio, mas aqui eu vou fazer um apelo qualitativo. Vamos preocupar-nos em gerar sim mais leads, mas leads de qualidade. Então, a título de resumo, de resumo e de introdução no tema, só lembrar-vos, eu costumo dizer que há 4 formas de fazer crescer as vendas, e apenas 4 formas. Obviamente que cada uma destas formas se desmultiplica depois em várias outras formas. Mas há essencialmente 4 coisas que nós podemos fazer para aumentar as vendas de uma empresa. Que coisas são estas? Primeira coisa que nós podemos fazer, 4 formas de aumentar as vendas de uma empresa. Primeira forma, e que é normalmente a mais fácil, tá? É aumentar o número de contactos que são feitos. Porquê é que eu digo que é mais fácil? Porque basta multiplicar os contactos, basta fazer mais, basta dedicar mais tempo e mais esforço. E é sobre esta que nós vamos dedicar-nos hoje, porque é exatamente uma das mais fáceis. E hoje não vamos lá pelo esforço, pelo volume, vamos tentar ir lá também, e especialmente pela qualidade. A segunda forma é convertermos um maior número desses contactos em clientes, ou seja, é aumentarmos a nossa taxa de conversão de contactos em clientes. Esta é a segunda forma que eu tenho de aumentar as vendas. A terceira forma que eu tenho de aumentar as vendas é aumentar o número de transações que eu faço com cada cliente, ou seja, em termos de indicador de gestão, o número médio de transações por cliente. E a quarta e última forma de aumentar as vendas é através do valor médio de cada transação. Vamos ter clientes que fazem transações de valores altos e outros de valores mais baixos. O que nós queremos aumentar é a média, tá? Então, 4 formas. Número de contactos, taxa de conversão, número médio de transações, valor médio de transação. São as únicas 4 formas que nós temos de aumentar as nossas vendas. Cada uma delas depois pode desmultiplicar em inúmeras ideias, tá? Mas estas são as 4 formas. Hoje vamos dedicar-nos à primeira, que é gerar mais contactos. Se eu gerar mais contactos para a minha empresa e mantiver todas as minhas outras formas de aumentar as vendas constantes, ou seja, taxa de conversão constante, número médio de transações constante e valor médio de transação constante, as minhas vendas aumentarão na proporção do aumento dos meus contactos. Tá? Então, uma das preocupações que nós temos nas empresas é aumentar o número de contactos. E se é uma das formas mais imediatas de aumentar as vendas, porque, em última análise, volto a dizer, em última análise, é aumentar o esforço comercial, é uma daquelas em que grande parte das empresas, talvez a maior parte das empresas,
está em subesforço, ou seja, em subaproveitamento. Nós não estamos, de facto, na esmagadora maioria das empresas, a fazer um grande esforço comercial de geração de novos contactos. Hoje vamos pela qualidade, como eu prometi, e então vou mostrar-vos como é que esses contactos podem ser gerados, tá? Não vou falar do óbvio, que é agarrar no telefone e ligar mais vezes. Vou falar de como elaborar peças de comunicação que gerem mais contactos qualificados. Ou seja, como, de alguma forma, afinarmos o nosso marketing. E aqui vamos entrar na construção das peças de comunicação para gerar mais contactos qualificados. É muito importante isto porque, reparem, quando nós precisamos de gerar mais contactos qualificados ou de fazer um bocadinho de marketing nas PME, como é que nós fazemos? Normalmente nós subcontratamos isto a alguém, não é? O tradicional é pedir ajuda de uma empresa de design e pedir que eles nos gerem alguns anúncios. Isto é o tradicional. E então eles fazem-nos uns flyers, eles fazem-nos uma publicidade para pôr em jornais, em revistas, eles desenham um anúncio para pôr na rádio, um anúncio para pôr na televisão, desenham-nos uma brochura. Então nós tendemos a subcontratar, de alguma forma, o nosso marketing, a nossa publicidade. E normalmente isto é um erro, na minha perspectiva, na minha opinião. E porquê é que é um erro? Em primeiro lugar, porque eu não posso subcontratar o que é estratégico na minha empresa. Uma das principais regras da estratégia empresarial é que nós não devemos subcontratar o que é estratégico. O que é estratégico é aquilo onde eu tenho que desenvolver competências internas. Eu não vou subcontratar o marketing, eu não vou subcontratar as vendas, eu não vou subcontratar... Imaginem o que é um restaurante que subcontrata a cozinha. São as componentes estratégicas do negócio. Então, eu não posso subcontratar essas coisas. Acredito eu, tá? É a minha opinião. Obviamente que há muita gente que faz e eu acredito que não é a coisa mais certa a fazer. Porque no dia em que eu subcontrato as vendas da minha empresa, e o marketing está intimamente relacionado às vendas, eu estou a subcontratar aquilo que me pode colocar ou tirar do negócio, tá? Então, primeira razão pela qual eu não devo subcontratar, porque é um erro estratégico. Segunda razão pela qual eu não devo subcontratar, porque normalmente as empresas de marketing e publicidade não fazem um trabalho suficientemente bom nestas áreas. E não fazem porquê? Normalmente, tá? Obviamente que haverá exceções, mas normalmente não fazem. Em primeiro lugar, porque não conseguem ser a nossa voz. Não conseguem ter um conhecimento suficientemente profundo da nossa atividade para serem o nosso megafone, para serem a nossa voz, para conhecerem a nossa linha estratégica. Nas PME nós sabemos que até internamente muitas vezes isso é difícil, porque nós contratamos profissionais de marketing e temos que estar constantemente a orientá-los dentro daquilo que é a voz da nossa empresa. Mesmo aqueles que estão connosco muitos anos nem sempre apanham isso de uma forma fácil e de uma forma intuitiva. Muitas vezes temos que estar a lembrar, o nosso discurso não é esse, a nossa linha estratégica não é essa, a nossa mensagem não é essa, o nosso target não é esse. Ainda hoje de manhã aqui com a minha equipa estávamos a descobrir se isto é target ou não é target. Um anúncio que se dirige a estas pessoas, interessa-nos ou não nos interessa. Então há alguns que claramente não nos interessa, outros podem interessar diretamente, outros são em cheio naquilo que nós procuramos. Então essa é uma discussão permanente mesmo internamente numa empresa. É quase impossível, vou exagerar um bocadinho agora, mas é quase impossível subcontratar isso a uma empresa externa, não é? Terceirizar essa componente do nosso negócio. E agora vamos falar do elefante na sala, aquela coisa que ninguém fala, que é, e normalmente estas empresas de marketing sabem muito mais de design do que de marketing propriamente dito. Ou seja, vou ser mais concreto, sabem muito mais de design do que publicidade propriamente dita. Na maior parte dos casos, eles estudaram muito mais de design do que propriamente de publicidade. E é natural que isso seja assim, porque eles acabam por ser muito mais avaliados pelo design do que propriamente pela sua capacidade de serem bons publicitários, ou seja, de construírem peças que vendem. Nós tendemos a avaliar o trabalho de alguém a quem terceirizamos, subcontratamos o trabalho de marketing pelo design, pela estética das peças que constrói. E porquê é que nós tendemos a avaliar dessa forma? Porque nós próprios também não sabemos
normalmente, quais são os aspectos fundamentais de uma peça de comunicação. Então, nós fazemos peças bonitas, mas as nossas peças não vendem. E vocês podem pensar que eu estou a falar das peças tradicionais, de anúncios, flyers, revistas, mas não. Eu estou a falar também das peças online. Porque agora está na moda, nós deixamos de contratar publicitários analógicos, passamos a contratar empresas de marketing online, porque eles colocam os anúncios no Facebook e geram leads. Pessoal, não dá. Essas coisas têm que ser controladas por nós para ter a certeza que os padrões de qualidade são os nossos padrões de qualidade. Tá? Então eu vou tentar, eu estive aqui a tomar nota de algumas das minhas principais regras de marketing. A verdade é que nós podíamos fazer um curso inteiro só sobre este tema, e se calhar eu vou prepará-lo para o integrar no nosso curso de alavancagem nas empresas, mas talvez seja interessante, que é quais são as regras principais da publicidade, quais são as regras principais das vendas impressas, não é? Que é uma expressão salesmanship in print, é uma das expressões que são usadas tradicionalmente na área dos publicitários de verdade, aqueles que sabem exatamente o que estão a fazer, salesmanship in print, ou seja, nas vendas impressas, vamos pôr a coisa desta forma numa tradução livre, que eu reconheço que não está brilhante, mas que é como é que eu crio peças de comunicação que já adiantam a venda, que já fazem a venda. Sejam impressas, sejam hoje em dia digitais. Então há regras que é crítico cumprirmos para tirarmos bons resultados, leads qualificados do nosso marketing. Começar pelaquela que, na minha opinião, é a regra número 1. E a regra número 1, aliás, isto é para tudo nas empresas, e no marketing não é diferente. Regra número 1 é testar e medir. Testar e medir. Esta é a regra número 1 do marketing. Testar e medir. Reparem uma coisa. Quando vocês pedem um trabalho de publicidade, o desenho de um anúncio, por exemplo, a uma empresa de publicidade e marketing, quantos é que eles vos enviam? E a resposta normalmente é enviam 2 ou 3 para nós escolhermos um. Tá? Ou nós escolhemos um e pedimos 2 ou 3 afinações e lançamos um anúncio. Um anúncio pode resultar e pode não resultar. Tá? A probabilidade de um anúncio resultar, do anúncio que nós escolhemos porque esteticamente era o mais bonito resultar, é uma probabilidade muito baixa. Nós às vezes aqui testamos 50 anúncios para escolher 3 ou 4 que funcionaram. Pessoal, e isto é exatamente assim. Nós aqui testamos com frequência 50 anúncios para 3 ou 4 funcionarem. E nós continuarmos a fazer mais do que funcionou e eliminarmos os que não funcionaram. E porquê é que uns funcionam e outros não funcionam? Porque é mesmo assim. Há coisas que nós precisamos de ver a resposta. E há alguns que funcionam numa altura, deixam de funcionar noutra altura. Às vezes esgota-se o público em que aquilo está a funcionar. Então, ir testando novas peças de comunicação, medindo o que está a resultar e o que não está a resultar, fazer mais do que está a resultar e parar o que não está a resultar, é a regra do marketing, é a regra número 1 do marketing. Tá? Porquê? Porque nós não podemos gastar recursos com coisas que não estão a resultar e nem podemos dispersar recursos entre o que não resulta e o que resulta. E às vezes, pessoal, às vezes estamos a falar de nuances como mudar a cor de um botão, como mudar um cabeçalho, como mudar uma frase no copy. Às vezes é quase mudar a pontuação com que as coisas estão escritas. E temos que experimentar de uma forma, de outra forma, de outra forma. Às vezes fazemos o anúncio com foto, outras vezes fazemos o anúncio com vídeo, outras vezes fazemos o anúncio com texto e experimentamos 3 ou 4 com texto, 3 ou 4 com foto, 3 ou 4 com vídeo para funcionar um ou para funcionar em 2 e nós sabermos em quais é que temos que investir. Então, testar e medir é a primeira regra do marketing, é que um anúncio não chega. Nós temos que testar um número quase infinito de anúncios. Temos que estar sempre a fazer mais e a investir cada vez mais nos que estão a funcionar e a parar de fazer os que pararam de funcionar ou que nunca funcionaram. Tá? Então, vocês nunca sabem o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Então, temos que estar a fazer muitos, a testar e a medir. Seja analógico, seja digital. Tá? Seja no marketing tradicional,
seja no digital. Então isto não é fazer um outdoor muito bonito e pô-lo lá. Talvez a gente tenha que testar. Se eu quero fazer um outdoor, Paulo, mas eu não posso fazer 10 outdoors. Não, mas posso testar várias vezes em flyers durante muito tempo, até perceber qual é o tipo de resposta que é melhor. Qual é o flyer a que as pessoas responderam mais. Então é esse flyer que eu transformo num outdoor. Ou é esse flyer que eu transformo num anúncio. Tá? Então é testar muitas vezes da forma mais barata. Ou posso testar online qual é o melhor cabeçalho, qual é o melhor lead, qual é o melhor copy, qual é o melhor call to action. Testo online o que funcionou melhor e transformo isso num outdoor. Não posso estar a trocá-lo, não posso fazer 10, nem posso estar a trocá-lo 10 vezes em 6 meses. Faz sentido? Então eu testo em formas mais baratas para investir depois nas formas onde o investimento é maior. Mas testar e medir é a regra básica. Marketing. Vamos lá ver. Então, ou marketing ou publicidade. Nós temos essencialmente 3 coisas numa peça de publicidade que devem ser consideradas. A primeira coisa é o target, ou seja, qual é o nosso nicho de mercado, qual é o alvo da peça. E esta é a coisa mais importante de todas. Tá? Elas são todas importantes. Mas se eu tiver que destacar uma, é o target, é acertar no target. Porque se eu tiver uma fantástica peça de comunicação e ela não estiver bem dirigida, eu vou acertar em alguma coisa, mas não era aquilo que me interessava acertar. Tá? Então, primeira coisa e mais importante de todas, o target. Qual é o alvo? A quem é que eu quero que esta peça chegue? Pessoal, e temos que ser o mais objetivos possível no target, no alvo, no nicho. Eu quero que esta peça chegue a indivíduos ou empresas, se o meu negócio for business to business, com estas e estas características. O que eu vou dizer agora é muito importante. Quanto mais específico eu conseguir ser no target, maior a minha probabilidade de acertar. Quanto mais nichado for o meu target, maior a minha capacidade de acertar. É mais fácil fazer uma peça de comunicação para donos de churrascarias na cidade do Porto, cujas vendas desceram nos últimos 6 meses, do que fazer uma peça para empresário. Tá? Quanto mais nichado, quanto mais específico e objetivo for o meu target, mais efetiva será a minha peça de comunicação. Porque eu posso desenhar a peça de acordo exatamente com essa especificidade. É mais fácil eu chamar a atenção. Reparem, no limite, é mais fácil desenhar uma peça para o Paulo de Vilhena, não é? Porque é o meu target, é o Paulo de Vilhena. O Paulo de Vilhena é o meu alvo. Quanto mais objetivo for o target, quanto mais nichado, maior a minha capacidade de gerar uma resposta à minha peça de comunicação. Então lembre-se, o mais importante de tudo começa por ser o target. Em relação ao target, há algumas respostas que eu preciso de encontrar antes de começar a desenhar a peça. A primeira resposta que eu preciso de encontrar é exatamente quem é o target, quem é o alvo, quem é o nicho, para quem é que esta peça se dirige. A segunda coisa é onde é que estas pessoas estão. Tá? É a segunda resposta que eu tenho que encontrar. Então, se o meu nicho é este grupo específico, onde é que ele está? Porquê? Porque quais são os canais que eu vou usar para chegar a estas pessoas? Reparem, imaginem que vamos usar aqui o exemplo mais clássico de todos e mais analógico possível para chegar a toda a gente. Imaginem que eu quero anunciar num determinado jornal, daqueles jornais de fim de semana, para o target dos empresários. Tá? Então, qual é, no jornal, o melhor lugar para anunciar para aquele nicho de empresários? Porque pode ser no jornal propriamente dito, pode ser no setor de economia do jornal, pode ser no setor da política do jornal, pode ser no setor internacional, pode ser na secção desportiva. Então, onde é que é mais provável que aquele nicho concreto me dê atenção? Tá? Então, imaginem que eu tenho um produto orientado para, sei lá, jogadores de ténis amadores e que eu quero anunciar na televisão. Então, qual a melhor altura? Provavelmente durante Roland Garros. Provavelmente durante o torneio do Wimbledon, que começa em 2 semanas. Provavelmente durante os jogos.
Provavelmente na final é melhor do que na meia-final, na meia-final melhor do que nos quartos de final. Então todas estas coisas têm que ser ponderadas no desenho da peça de comunicação. Onde é que este target vai estar? Onde é que é mais provável que a minha peça chegue a estas pessoas? E outra altura é quando, não é? Então, quem, onde e quando? Qual o melhor momento para falar com estas pessoas? Então, target, nicho. Esta é a primeira preocupação. Segunda coisa mais importante na campanha é a oferta. O que é que eu estou a oferecer a estas pessoas? Não é tanto o que eu digo no texto. O que eu digo é importante, o que eu digo é muito importante. O que eu digo na peça de comunicação é muito importante. Mas o que eu ofereço, não é? Os benefícios que eu estou a oferecer, são ainda mais importantes do que o texto que eu lá coloco. Tá? Então, primeira coisa, o target. Segunda coisa mais importante, a oferta. Façam uma oferta interessante. Tenham sempre uma oferta numa peça de comunicação. A quantidade de peças de comunicação que eu vejo que não têm um target e não têm uma oferta sequer é incrível, são inúmeras. É dinheiro deitado à rua. Tá? Por exemplo, vejo muito aí a rapaziada do imobiliário, e não é nenhuma crítica à gente do imobiliário, mas acontece muitas vezes, porque é muita gente a fazer muitas peças e que circulam aí em todo o lado. Fazem peças de comunicação com a cara deles. Fazem peças de comunicação com o número de telefone deles. Não são boas peças. É dinheiro deitado à rua. Porquê? Porque se eu colocar naquele espaço que eu comprei uma boa peça de comunicação, eu vou obter muito mais respostas. Então, se houver um target, se houver uma boa oferta, eu vou ter muito mais resposta do que ter a minha cara num outdoor, ou num anúncio, ou o que for. Tá? Então, é importante isto. É importante isto. Uma boa oferta. Terceiro aspecto. O copy. Não é? Aquilo que em publicidade nós chamamos de copy. O que é que nós chamamos de copy? O texto. O texto que é lá colocado. É muito importante. Só que a oferta e o target são ainda mais importantes. Porquê é que eu digo que são mais importantes? Porque vão pesar mais no impacto, no resultado final. Se eu tiver um ótimo target, uma média oferta e um copy não tão bom, eu vou ter muito mais respostas do que se eu tiver um copy brilhante, mas não tiver target nem oferta. Tá? Então o copy é importante, só que em termos de resultado final, target e oferta funcionam muito mais. Vamos ser mais táticos agora. Vamos passar aqui por uma série de coisas que vocês podem juntar às vossas peças de comunicação para gerar resposta nas vossas peças de comunicação. Tá? Primeira coisa que eu sugiro que sempre que possível vocês juntem às vossas comunicações, façam, tá? Nem todas elas vocês vão conseguir juntar, mas sempre que for possível, estas são coisas que sempre que for possível eu recomendo que vocês juntem. Deixem-me lembrar-vos outra vez, porque eu disse isto há pouco e eu não quero que vocês esqueçam. Salesmanship in print, tá? Nós estamos a falar de vendas impressas. É importante que vocês entendam que uma peça de comunicação, uma peça de publicidade, está a ser feita para gerar uma venda. Tá? Principalmente nas PME. Nós queremos gerar contactos que gerem compras mais à frente. Não, é notoriedade. A notoriedade é bom, é ótimo, mas notoriedade, há outras formas mais baratas de conseguir notoriedade. Nós queremos, com uma peça de comunicação, gerar leads que possam gerar vendas mais à frente. Se eu conseguir juntar uma garantia, juntem garantias. Tá? É uma das coisas mais importantes numa peça de comunicação, é nós juntarmos algum tipo de garantia de que a coisa vai funcionar. Talvez vocês não consigam fazer isto em todos os casos, mas em alguns casos é importante juntar uma garantia. Porquê? Porque dá a confiança à pessoa de tomar a decisão. Se esta decisão se mostrar uma decisão errada, há aqui a possibilidade de eu conseguir algum tipo de ressarcimento ou algum tipo de benefício, pelo menos. Ou seja, a garantia vai trazer ao mercado, ao target, uma percepção de diluição do risco. Lembrem-se que aquilo que nos impede de fazer uma compra é uma percepção de algum risco associado à compra.
Ou o risco do produto não ser suficientemente bom, não fazer aquilo que eu preciso, ou o risco de eu estar a pagar demasiado, ou o risco daquilo que as outras pessoas vão pensar quando souberem que eu fiz esta compra. Estes são essencialmente os 3 riscos principais por esta ordem. O produto ser desadequado, eu estar a pagar demasiado, o que é que os outros vão pensar quando souberem que eu comprei isto. E uma garantia dilui a percepção do risco. Por exemplo, se eu conseguir uma garantia de uma money back guarantee, uma garantia de devolução do dinheiro caso o produto não faça aquilo que eu prometo, isto é uma das coisas que mais reduz a percepção de risco. Tá? Em alguns casos dá para fazer, em outros casos não dá para fazer. Não tenham medo, muitas vezes as pessoas têm medo que as pessoas vão abusar da garantia. Haverá sempre um ou outro que abusa da garantia, tá? Mas são muito raros. São muito raros. É menos de 1% das pessoas que são chicas espertas que abusam da garantia. Sim, mesmo em Portugal. Tá? Sim, mesmo no Brasil. Sim, mesmo em Angola, Moçambique, ou Guiné, ou Cabo Verde, ou de onde nos estejam a ver. Sim, mesmo no nosso país e na nossa cidade, tende a ser menos de 1% o chico esperto que abusa da garantia. Agora, haverá sempre alguém. Tá? Também se preparem para isso, mas está tudo bem. Há outras garantias que não seja devolver o dinheiro. Pensem qual é a garantia que vocês podem adicionar para dar à pessoa a segurança da compra e mais ainda, que a vossa concorrência tem medo de adicionar. Tá? Garantia muito importante. Outra coisa muito importante é dirigirem a vossa peça de comunicação às frustrações concretas do target dessa peça de comunicação. Tá? Quais são as frustrações concretas do meu target? São esta. Listem essas frustrações. Façam uma lista de pelo menos 10 frustrações. E as vossas peças de comunicação dirigem-se a essas frustrações. Ou a uma delas. Da mesma maneira que o target, vocês podem fazer uma peça para um target, outra peça para outro target e outra peça para outro target. Tá? E outra peça para outro target. Tá? Então, nós podemos ir dirigindo a vários targets e, portanto, podemos fazer várias peças com vários tipos de linhas de raciocínio. Tá? Então, dirijam às frustrações, é a segunda ideia tática para uma boa peça de comunicação. Terceira ideia tática para uma boa peça de comunicação, comuniquem benefícios. Eu vejo quase sempre as pessoas a comunicar características. O nosso produto faz isto e faz isto. O nosso serviço é assim, assado e aquele outro. Não comuniquem características. As pessoas não compram características. As pessoas compram benefícios. Tá? As pessoas compram benefícios. Então comuniquem os benefícios da vossa oferta, não as características. Uma dica muito importante. Tentem, na medida do possível, construir os vossos anúncios no presente do indicativo. Tá? Esta é daquelas dicas que é daquelas nuances que parece pouco importante e é quase subliminar, mas está testado que peças de comunicação escritas no presente do indicativo têm a melhor resposta do que escritas, por exemplo, no futuro. Então você tem, não é você terá. Dá à pessoa a sensação subconsciente de que ela já está a utilizar o produto ou o serviço, de que ela já comprou. Então passa uma mensagem subconsciente da pessoa a usar o produto ou o serviço. Então tentem usar preferencialmente e sempre que possível o presente do indicativo, não outros tempos verbais. Tá? Mesmo o passado, você esteve, você sentiu, você lidou. Não. Você tem, você sente, você lida. Então, não ponham a pessoa em contacto com uma situação passada e tragam-lhe uma solução que resolve o futuro. Não. Ponham-no em contacto com uma solução presente e façam-na imaginar-se a usar o produto ou o serviço já hoje. Então, tentem usar sempre o presente do indicativo. Esta é daquelas dicas que vale ouro. Tá? Próxima ideia. E esta é muito importante. A vossa peça de comunicação deve seguir o princípio AIDA. E o que é o princípio AIDA? A-I-D-A. AIDA. Primeira parte da peça de comunicação deve chamar a atenção. A segunda parte da peça de comunicação
a primeira dobra deve chamar a atenção. A segunda dobra deve despertar o interesse. A terceira dobra deve despertar o desejo. E a quarta dobra, o final da peça de comunicação, deve ser uma chamada à ação. Todas as peças de comunicação devem seguir o princípio AIDA. Atenção, interesse, desejo, ação. Imaginem a peça cortada em quatro dobras, em quatro, sendo que a primeira é atenção, a segunda é interesse, desejo e ação. Podem até cruzar isto com as quatro partes fundamentais de uma peça de comunicação. Headline, ou cabeçalho, tá? Lead, copy, call to action. Tá? Podem cruzar com uma coisa, as duas coisas. Então, o headline, o cabeçalho, é a parte mais importante da peça de comunicação. É onde nós chamamos a atenção. É onde o nosso target decide se vai ler a peça ou não. Uma boa peça com um mau cabeçalho não funciona. Uma peça média com um bom cabeçalho, a pessoa pelo menos leia. Tá? Então, se eu tiver um ótimo cabeçalho, um bom lead, um bom copy e um grande call to action, a probabilidade é muito maior de termos uma resposta e uma resposta qualificada. Então, lembra-se, estas são regras básicas. Preciso de um bom cabeçalho, preciso de um bom interesse, um bom desejo e preciso sempre de um call to action, chamada à ação. O final da peça deve dizer sempre à pessoa o que eu quero que ela faça. Pode ser preencher um cupão, pode ser registar-se para eu ficar com o lead, pode ser um telefonema, pode ser, inclusivamente, uma compra, imediatamente ali. O que for. Mas tem que estar muito claro o que eu quero que a pessoa faça na peça de comunicação. Tá? Dica seguinte. Construam credibilidade na vossa peça de comunicação. Se houver espaço para construção de credibilidade / autoridade, é importante que o façam. É importante que vocês mostrem resultados que tenham obtido ao longo do tempo com o vosso nicho de mercado. Por exemplo, testemunhos trazem credibilidade. O número de anos que vocês estão no mercado trazem credibilidade. O número de clientes que vocês já serviram traz credibilidade. Prémios que vocês ganharam traz credibilidade. Distinções traz credibilidade. Tudo isso traz credibilidade. Mas lembrem-se, nada traz mais credibilidade do que resultados de clientes. Tá? Resultados de clientes. Então, as vossas peças de comunicações mostrem o mais que for possível resultados de clientes. Ideia seguinte. É só um reminder, é só uma lembrança, que nunca é demais. A peça é para vender. Tá? A peça não é um texto bonito sobre vocês, não é um texto bonito sobre a vossa empresa. Não, a peça pretende vender. Ideia seguinte. Fazer com que seja fácil que as pessoas comprem. Às vezes há peças de comunicação que são difíceis de responder. A pessoa não sabe como é que há de responder. Não? Então, fazer com que seja fácil a resposta àquela peça. Clique aqui. Ligue para este número. Preencha este cupão. Qualquer coisa que seja fácil e claro como é que se responde. Tá? Vamos falar um bocadinho do cabeçalho agora. Se é a parte mais fácil, se é a parte mais importante, vamos falar um bocadinho do cabeçalho agora. Primeira coisa, o cabeçalho precisa de ser grande. Se é a parte mais importante, não tenham medo de que o cabeçalho ocupe uma grande parte da peça de comunicação. Pelo menos 20%. 20% a 25%. Em termos de espaço físico. É isso que estamos a falar. Não tenham medo de fazer um cabeçalho grande. 20% a 25% do espaço físico da peça deve ser o cabeçalho. Tá? Há algumas regras em relação ao cabeçalho. Se for possível usar o nome do vosso produto ou do vosso serviço no cabeçalho, costuma ser uma boa ideia. Não é obrigatório, tá? Muitas destas coisas não são obrigatórias. São coisas que funcionam bem. Se for possível, é uma coisa que funciona bem, tá? Funciona bem. Funciona bem um cabeçalho grande, funciona bem se vocês usarem o nome o nome do vosso produto, daquilo que vocês vendem, do vosso serviço no cabeçalho. São coisas que funcionam bem.
Funciona bem usar a palavra você ou tu, se vocês tiverem a vossa intimidade com essa audiência. Em inglês é mais fácil, tá? You. Eu sei que em inglês é mais fácil, mas quando nós usamos a palavra você funciona melhor no Brasil do que em Portugal, mas se houver uma forma de vocês criarem esta ligação com a audiência, dando a sensação a quem lê de que nós estamos a falar diretamente para ela, no Brasil funciona muito bem. Você. Né? Para você fazer, para você ter este benefício, para você aumentar os seus resultados. Então, é uma palavra que funciona muito bem num cabeçalho. No Brasil, usem você à vossa vontade. Aqui em Portugal, nós temos que ter algum cuidado com você. Lembrem-se que o cabeçalho tem que abrir um loop na cabeça do leitor. O que é um loop? Uma ligação. Qualquer coisa que precise de ser fechada. Tá? Tem que me despertar um vazio que eu preciso de preencher, matando a minha curiosidade de ler o resto que está na peça. Esta é a principal intenção do cabeçalho. Abrir um loop. Abrir um vazio de curiosidade que eu sinto a necessidade de vir preencher. Tem que abrir um loop de curiosidade na cabeça de quem está a ler. Outra regra para o cabeçalho. O cabeçalho tem que qualificar o leitor. O que é qualificar o leitor? O cabeçalho tem que dizer quem é que precisa de ler aquilo. Ou seja, tem que dizer qual é o nosso target. Lembra-se do exemplo das churrasqueiras no Porto que perderam vendas nos últimos 6 meses. Se o cabeçalho qualificar, você tem uma churrasqueira no Porto que perdeu vendas nos últimos 6 meses, os donos de churrasqueiras no Porto que perderam vendas nos últimos 6 meses vão sentir-se impelidos a ler. Abriu um loop. Então, lembre-se, o cabeçalho tem de qualificar o leitor. Tem de dizer quem é que precisa de ler aquilo. Algumas ideias. Cabeçalhos que formulem questões, como por exemplo este que eu fiz agora. Tem uma churrasqueira no Porto e perdeu vendas nos últimos 6 meses, qualifica diretamente e é uma questão que abre um loop. Então, questões funcionam bem. Não caiam no erro de fazer sempre questões. Tá? Então, questões funcionam bem, mas não façam só questões. Não podem ter só cabeçalhos com questões. Isto aconteceu aqui na minha empresa. Houve um dia que eu ensinei isto aqui à minha equipa de marketing. Passado uns meses, eu reparei que todos os nossos cabeçalhos eram questões. Não. Questões funcionam bem, mas não podem ser sempre questões. Então, eu vou usar alguns cabeçalhos formulados com questões. Questões funcionam bem. Cabeçalhos na negativa. Muitas vezes funcionam bem. Não faça isto até que, se a sua situação é esta, este anúncio não é para si. Então, muitas vezes a negativa abre o loop. A negativa, muitas vezes, cria a tal curiosidade de ler. Tá? Então, cabeçalhos negativos funcionam bem. Não podem ser todos negativos. Tá? Então, ensaiem algum cabeçalho construído na negativa. Não façam todos desta forma. Outra coisa que outros que funcionam bem é como. Como fazer isto? Como fazer aquilo? Como ter este resultado? Como ter este resultado num determinado prazo? Então, todos os cabeçalhos começados por como tendem a funcionar muito bem. Ou eis como. Né? Também funciona bem. Outros cabeçalhos que tendem a funcionar bem são cabeçalhos começados com agora. Ou cabeçalhos começados com finalmente. Finalmente é possível. Agora tornou-se possível. Tá? Então, quando nós queremos promover uma determinada solução, um determinado resultado, nós podemos começar o cabeçalho com agora ou com finalmente. São cabeçalhos que funcionam muito bem. Um dos cabeçalhos que funciona melhor é o cabeçalho das 7 razões. Nós aqui usamos às vezes. 7 razões para. Para já, porque torna muito fácil escrever o resto do anúncio. É só enunciar as 7 razões. 7 razões. Por outro lado, porque por alguma razão 7 motivos para fazer alguma coisa é um número que é difícil de explicar, mas as pessoas respondem muito bem. Por alguma razão, 7 é um número que impele as pessoas a responder. 7 razões para. Não é? Então, 7 razões é uma boa forma de começar. Ter sempre um call to action. Terminar sempre com uma chamada de ação. Tá? Uma peça sem call to action, sem chamada de ação, é tactos.
Terminem sempre os vossos contactos. Juntem testemunhos sempre que possível. Antes de terminarmos, muita atenção ao uso de fotografias. Tá? O uso de fotografias é muito bom nas peças de comunicação. Normalmente, as fotografias usam-se no lead, ou seja, na parte em que tentamos despertar o interesse no mercado. Tá? Se as fotografias forem relacionadas com os benefícios ou com o nosso produto ou serviço, usem as fotografias no lead. Em alguns casos excepcionais, uma fotografia no cabeçalho pode funcionar bem. No cabeçalho, com o cabeçalho. Tá? Se for uma coisa altamente emotiva e altamente auto-ilustrativa, é um risco, não é o clássico, mas há casos em que pode funcionar bem uma fotografia no lead. No headline, no cabeçalho. Experimentem uma ou outra. A regra diz que a fotografia vem no lead, ou seja, na parte do interesse. Se for uma fotografia relacionada com o produto ou o serviço ou os benefícios que estão a ser comercializados. Se a fotografia é vossa, por favor, no call to action. Tá? É no call to action que vocês querem os vossos contactos e a vossa fotografia. Não se ponham a pôr fotografias vossas no cabeçalho. Ou anúncios com a vossa fotografia. Se o vosso target for a vossa mãe, é uma boa forma de usar a foto. Se o vosso target não for a vossa mãe, não é uma boa forma de usar a foto.